Do desaparecimento, do triplo desaparecimento de 3 indivíduos da mesma família no município de Cachoeirinha, com a prisão de um suspeito, a prisão temporária de um suspeito de participação no referido crime. Na data de hoje, tenho que parabenizar a atuação incansável do Departamento de Polícia Metropolitana, representado pelo diretor delegado Cristiano Alvarez, delegado Anderson Spier, delegado Ernesto, titular da 2ª Delegacia de Cachoeirinha, e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, representado pelo delegado André. Também nos apoiaram de forma incondicional, muito importante referir, de forma integrada, como tem que ser a atuação da segurança pública, o Instituto Geral de Perícias e a Brigada Militar através da sua Corregedoria Geral. De imediato eu passo a palavra ao diretor, delegado Cristiano Alvarez, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana. Bom dia a todos, obrigado pela presença da senhora subchefe de polícia, atualmente respondendo pela chefia de polícia. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença da senhora subchefe de polícia, atualmente respondendo pela chefia de polícia, a todos os senhores e senhoras da imprensa, todos os colegas, Brigada Militar, IGP. De fato, estamos aqui para relatar um trabalho que vem sendo executado com muita dedicação pela Polícia Civil, especialmente pela 2ª DP de Cachoeirinha, com o apoio incondicional da Delegacia de Polícia Regional, também em trabalho com a Delegacia de Desaparecidos do DHPP, também da Polícia Civil. É um caso que choca bastante pelo desaparecimento de 3 pessoas da mesma família Guiar, e diversas provas estão sendo produzidas. Os delegados também vão mencionar aí alguns detalhes que são possíveis de serem relatados. A investigação prossegue, a prisão, como eu havia dito, a prisão é temporária, são indícios que vêm surgindo nesse início da investigação, e desde já então também passar para o nosso delegado regional, Anderson Spier. Acho que também gostaria de pedir, com a licença do diretor, que fosse divulgado que qualquer informação sobre o caso pode ser repassada ao nosso Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, através do número 181, onde é garantido o sigilo absoluto de quem fornecer a denúncia. Pedimos à comunidade que confie no trabalho da Polícia Civil, e quem tenha qualquer informação que seja útil e pertinente ao caso, que repasse a esse canal de denúncia. Bom, pessoal, então, bom dia a todos novamente. Na sequência da investigação ali, que está sendo realizada pela 2ª DP de Cachoeirinha, nós obtivemos então alguns elementos durante a investigação, com o nosso trabalho de inteligência, análise de dados, que nos permitiram, nesse primeiro momento, representar, o delegado Ernesto representou, então, ontem à noite pela prisão temporária, agora então já podemos dizer de um suspeito, e gostaria de esclarecer que a prisão temporária é uma prisão para investigação, então ainda estamos apurando mais detalhes dessas informações que nos chegaram, mas no primeiro momento elas foram suficientes para que a gente pudesse apresentar para a prisão temporária, e a prisão temporária nessa atual circunstância da investigação ela vai ser muito oportuna e vai nos permitir que nós pratiquemos os demais diligências
atinentes a essa investigação, com a participação, né, e o acompanhamento do suspeito em todas essas diligências. Então, é um primeiro momento. Nós sabemos que todos estão muito ansiosos pela resolução desse crime, mas isso é só o primeiro momento, né, da investigação, em que podemos dizer que a polícia começa a traçar uma linha de investigação direcionada, então, a esse indivíduo que foi preso temporariamente hoje. Não sei se depois vocês querem fazer alguma pergunta, mas a gente pode esclarecer. Vou passar para o delegado Ernesto, dar uma palavrinha. Bom dia a todos. Como já foi dito, todos nós cumprimos esse mandado de prisão temporária. E foi o que eu faço, a nossa investigação, e a nossa que estamos seguindo depoimentos, estamos embasando a nossa investigação e continuamos, claro, os atos de investigação continuam, né? E para além de uma prisão para a investigação, é também, de certo modo, uma resposta, né, à comunidade, do local que vem reclamando, né, uma resposta, né, esse civil hoje consegue, então, dar essa resposta, né, mostrar o nosso serviço, que vem sendo feito com muito empenho nos últimos dias. Em tempo, também acho que é importante mencionarmos a agilidade, sim, a agilidade do Poder Judiciário e no Ministério Público, né, na análise da representação que foi encaminhada pelo delegado ontem. Foi imprescindível, né, para que possamos cumprir hoje esse mandado de prisão temporária, e também ao incansável trabalho das nossas inteligências na formação de conhecimento. Gostaria de fazer um questionamento. Sim. Delegado, em relação ao paradeiro dessa família, se tem alguma novidade, se tem alguma pista, algo nesse sentido, ou ainda nada? Nós estamos, como eu disse, as investigações elas continuam, né? E contudo, nós não podemos agora revelar o que nós temos. Isso é importante, o sigilo é muito importante agora. Agora, o tem sido preso hoje, o sigilo deve ser mantido no lugar para os nossos próximos passos. Sabe alguma coisa que você possa divulgar sobre as circunstâncias do desaparecimento deles? Bom, é claro que agora nós investigamos no crime, né? Claro, mas com certeza nós não podemos ainda dizer ou porquê, porque isso pode interferir nos nossos próximos passos. Por enquanto, nós vamos manter esse tipo. O carro que aparece entrando no pátio da segunda foi identificado? Estamos buscando isso, estamos buscando identificá-lo, já vimos algumas imagens para o GP, estamos trabalhando nisso. Delegado, quais crimes estão sendo investigados nesse momento? Por quais crimes esse suspeito é investigado? E, mais que isso, quais elementos a polícia identificou para ele ser preso nessa data? Foi pelo celular, análise de qual tipo de participação dele? Nós investigamos agora, então, um homicídio. As pessoas que desapareceram, foram descobertas de homicídio. E com relação aos indícios que levaram à prisão dele, nós não podemos agora revelar, porque isso também interferiria na nossa investigação. Por enquanto, vamos manter esse sigilo. Essa prisão temporária é de quantos dias? 30 dias. 30 dias. Referir o prazo máximo. 30 dias. Esse é o único suspeito? Ele é o nosso suspeito e nós trabalhamos, né, para colher mais elementos que possam, talvez, levar a
precisa não ter correto. A Polícia Civil tem certeza que os 3 integrantes da família estão mortos? Com certeza nós não podemos ter certeza de nada agora, nós trabalhamos com hipóteses, né? Não podemos descartar nada, mas por enquanto não podemos ter certeza. Até porque não houve a localização de nenhum corpo. E acho que é importante também que vocês tenham tranquilidade que sempre que tiver um avanço, alguma novidade sobre a investigação, os senhores serão comunicados. Algum indício, informação sobre a motivação? Como eu disse, assim, o como, o porquê, isso está sendo apurado e, por enquanto, não podemos revelar essa circunstância, enfim, segunda, né, o fato. Até a própria decorrência, né, do tipo de prisão, nesse momento é uma prisão que se presta para investigar, detalhar as circunstâncias que nós temos. Então, nesse primeiro momento seria um pouco extemporâneo a gente comentar sobre esses detalhes, porque eles ainda carecem de confirmação alguns desses detalhes. Ao final da investigação, depois tudo ficar devidamente clareado, com certeza a gente vai passar a todos os detalhes de toda a investigação, de como foi conduzida, quais foram as nossas teses, quais são os elementos que teremos para mostrar, mas nesse momento isso pode prejudicar o andamento, a sucessão das diligências. Só para me recuperar, embora tenha sido no dia 24 o primeiro desaparecimento, por que a perícia foi feita só no final da semana passada? Vamos lá, então. Primeiramente, a gente sempre lembra que nós tivemos conhecimento do fato já passados 5 dias do desaparecimento. Né? Então, no primeiro momento, realizamos as atividades de praxe, de buscas, né? E o que o pessoal às vezes esquece, e você esclarecer, é que vocês estão acostumados, né, de a perícia ser feita num local conhecido. Então é diferente da gente ter um local, por exemplo, de homicídio confirmado com o corpo, em que a polícia já arranca com a confirmação de que aquele crime ocorreu e já solicita a perícia sabendo o que vai perguntar, quais são as linhas iniciais. Né? Isso não acontece no desaparecimento. No desaparecimento como esse, nós, no primeiro momento, optamos por, primeiramente, identificar quais são as linhas de investigação, quais as hipóteses que nós gostaríamos de checar com os peritos, porque o trabalho do perito exatamente é coletar vestígios que possam nos apontar para uma direção. Se a gente não tem quais as hipóteses que nós vamos buscar na investigação, o trabalho seria praticamente superficial. A nossa ideia foi esmiuçar primeiramente as hipóteses, né, dos crimes que a gente imaginava terem acontecido, de que forma esses crimes poderiam ter acontecido, para que a gente pudesse oferecer essas hipóteses para o perito nos confirmar, nos apontar se existiam elementos que apontavam em determinada direção ou noutra. Então foi uma opção da investigação de fazer a perícia um pouco depois. Exatamente, já sabíamos que não tinha ninguém lá dentro da casa, já havíamos entrado na casa, então preservar aquele local para que a perícia pudesse ter mais elementos nossos da investigação para que pudéssemos aprofundar essa perícia com mais detalhes possíveis. Delegado, duas em uma. No momento é investigado um triplo homicídio ou existe a possibilidade da Silvana não constar como vítima, assim como suspeita no caso? Silvana como suspeita? Sim. Não, a princípio ela está sendo considerada vítima, né? Vítima do crime, né? Pode ser um homicídio, pode ser um homicídio. Isso ainda, a gente ainda está apurando exatamente, depende muito da motivação das circunstâncias. Né? E essa motivação pode ser financeira, passional? Isso ainda está apurando esses detalhes. Tem ainda informações que não chegaram ainda para a investigação e que são importantes para o desmente dessa questão. Então, nesse momento a gente não pode exatamente afirmar sobre a motivação. Existe alguma informação mesmo que preliminar da perícia já? Qual delas? Nas casas, nos carros, alguma informação que a perícia já tenha adiantado? Sim, nós já conversamos, até ontem eu conversei um pouco sobre isso. Nós já temos a perícia concluída do cartucho, aquele que foi localizado dentro da garagem, que se confirmou é um cartucho mesmo de festim, munição de festim.
estimam, isso é meio que acreditamos, né, até o presente momento não tem nenhuma relação com os fatos. Isso a gente pode até, foi reforçado, pode dizer, pela própria perícia nas casas, né, o perito, pelo que verificou nas casas, acredita que não tem vinculação, né. Já temos esse resultado, então, preliminar da perícia nas casas, como já falei para vocês ali, de que não houve luta corporal, de que foi encontrado, né, gotículas de sangue, que essas gotículas de sangue têm que ser devidamente entendidas no curso da investigação, para que a gente não comente nada que possa ser uma inverdade, né, nesse primeiro momento, mas que também essas gotículas vão precisar ser analisadas também no segundo momento, ali depois da coleta, para verificar se são sangue animal, se são sangue de humano, que tinha pets dentro da residência, pode ser sangue dos pets, né? Então, isso tudo, depois de eles verificar se é sangue humano, se não é sangue humano, ainda temos que ver se tem condições de confronto, né? Então, ainda é um desencadear que está sendo realizado, mas que demanda tempo, né? Em que pese toda a presteza e a diligência que o GP tem nos mostrado no trato com as nossas perícias. Também estamos aguardando também, por fim, a perícia do telefone celular, né, que foi localizado no sábado, para que a gente depois possa oferecer mais alguma informação para vocês. Você sabe como os pais da Silvana foram até a delegacia para registrar a ocorrência do desaparecimento dela? Sim, eles foram utilizando o carro deles, né? O veículo deles, né? Para encerrar da minha parte, delegado, tem uma imagem do dia 1º de fevereiro, no domingo, uma semana depois, que aparentemente mostra o carro sedã saindo de frente, e tem alguém dirigindo, tem aparentemente uma mulher também, e aparece um homem. Esse homem que aparece nessa imagem é o suspeito detido hoje? Isso nós estamos esperando, né? Uma das diligências que eu esqueci de esquecer, algumas perícias, é exatamente a perícia de imagens, né? Para melhoramento de imagens. A gente aguarda essas perícias para poder definir com mais precisão quem dirigiu o carro no momento. E sobre essa mulher, não é uma suspeita, alguém tem participação? Não. Diretor, eu acho que é importante mencionar que existem animais que ainda estão na residência da Silvana. Então pode ser que essa imagem do senhor tenha visto seja de alguém que tenha ido lá para tratar desses animais. Inclusive é algo que vem acontecendo diariamente, porque tanto o cachorro quanto o gato que tem lá, eles estão lá ainda, então precisam vir lá para cuidar, né? Então muitas dessas imagens que são divulgadas aí podem estar, principalmente imagens posteriores, podem estar relacionadas a isso. Temos essas informações também. Então a gente foi para tratar os bichos. Delegados, vocês ainda acreditam que esse casal saiu de casa para procurar a filha ou não se sabe se isso efetivamente aconteceu? Eles saíram de casa para procurar a filha. Saíram. Sim. Mas com destino à serra ou isso não se sabe? Não, isso não se sabe. Eles saíram, foram, né, atrás da delegacia para registrar ocorrência. Sim. Isso. Então, mas posterior a isso, a delegacia não se sabe o que aconteceu. Estava dirigindo e eles foram atrás desse momento. Eu não sei, está se referindo de qual? Do casal, eles saíram de casa, de da Silvana, eles estavam no carro deles, é isso? Sim, o carro deles. Não tinha outra pessoa dirigindo para ele? Não, os dois saíram no carro deles. E eles teoricamente vão em direção ao local do acidente? Seria o local do acidente? Não, eles vão até a delegacia no primeiro momento, né? E depois temos algumas informações ainda deles, de onde eles haviam ido, e depois no final da tarde se perde essa linha cronológica e não se tem mais informações, e foi exatamente no momento que a família também não teve mais informações deles. Né? Mas eles retornam de carro, eles estão na Kombi, né, o senhor disse. Mas essa Kombi estava na casa deles ou essa Kombi Sim, a estava? Kombi deles, é. Então eles voltam para casa. Voltam para casa. Aí depois é que não se sabe o que acontece. Depois não sabe. Eles vão até a delegacia com a Kombi, casal, mas posteriormente eles retornam para casa. Não, voltam para cá, isso que eu queria entender. Eles voltam para casa, a Kombi está lá. E depois, quando eles saem Depois saem em outro carro. Saem em outro carro. Sim. E aí Tá, eles sabem eles? para onde foram.
Não é o carro deles. Em outro Não. carro. Em outro veículo. A Kombi fica na garagem. Aí sim com outro motorista. Sim. Sabe se o alvo era a Silvana, se eram os pais ou os três? Não sabemos, né? Não nos formaram, não tem informação. E o menino? O menino estava com ele, né? Agora foi repassado. Conformar com a avó dela. Mais algum questionamento? Então, encerrado. O casal conseguiu registrar a situação da Silvana ou não deu tempo? Não deu tempo. Inclusive no dia eles encontraram o pessoal da brigada, né? Isso, a brigada militar conversou com eles, né? Passou algumas orientações e eles saíram. Ofereceram para o pessoal da brigada que estava passando na delegacia, viu? Avisou que aquela delegacia é uma delegacia, né, de distrito, que não tem plantão, e disse que eles poderiam registrar ou no batalhão ou vir deslocar até aqui em Gravataí. Eles disseram que iam pensar, não viram o que fazer, mas acabaram não registrando. Tanto que o registro estava sendo feito depois, mais adiante, o desaparecimento deles por uma sobrinha na quarta-feira. Só confirmando, o casal volta para casa de Kombi e sai de carro com outro motorista. Esse motorista já foi identificado? E ele sai em que momento? Isso no domingo? Vai para onde? Essa última saída acontece em que momento? Domingo à tarde, domingo à noite? Domingo à tarde. Domingo à tarde. A gente está No meio da tarde. A partir das 3 horas da tarde. No mesmo dia que eles tinham No ido domingo, delegacia. né? E esse boletim de ocorrência foi registrado sempre de Foi ocorrência bom, com a né? sobrinha. Isso. E o desaparecimento da Silvana que foi registrado por ele? Um dia antes da Por quem daí? Por quem? pelo mesmo amigo. Aí ele registrou o desaparecimento dela, Sim. mesmo depois dos sogros juntos. Esses sogros já terem desaparecido também. Não, ele registrou antes. Ah, antes? Não, ele registrou na terça-feira o desaparecimento da Silvana, na quarta-feira a sobrinha, o casal que registrou o desaparecimento deles. No casal. No casal. Ah, mas quando ele registrou a Silvana, o casal também tinha desaparecido. Sim. Ele registrou só para a Silvana. Sim. Pessoal, eu acho que é importante destacar, como vocês podem ter percebido, é uma situação bem complexa. Uma situação bem complexa, nenhuma hipótese pode ser descartada. Estão sendo, todas as linhas de investigação estão sendo averiguadas pela Polícia Civil. Hoje foi cumprida essa cautelar de prisão temporária, porém o nosso trabalho, tanto a segunda delegacia de Cachoeirinha, tanto a delegacia de desaparecidos, né, do DHPP, continua. Então eu até peço a vocês um pouco de paciência, porque nós estamos trabalhando, nós estamos aí 24 horas debruçados sobre esse caso para oferecer uma resposta aí à sociedade quanto antes. E esse passo que foi dado hoje foi um passo importante, porém ainda é o início da investigação e tem muita coisa a ser feita ainda nesse caso. Como eu falei, nenhuma hipótese pode ser descartada, inclusive a hipótese remota dessas pessoas ainda estarem vivas. Tá? Então, eu acho que é isso aí. Mais algum questionamento, pessoal? Então. Obrigado a todos. Obrigado. Não, não, não. Não, tem que guardar nunca essa coisa.